Primeira coisa, o que é ser bilíngue? Todos nós somos bilíngues, todos nós aqui. Porque se você lê um texto em uma outra língua e consegue entender, alguns autores, como François Grosjean, ele já considera isso como bilinguismo, né? Basta você ler um texto numa língua estrangeira e compreender, você já é bilíngue. Se você ouve uma pessoa falando numa outra língua, em espanhol, por exemplo, e consegue entender, você é bilíngue, né? Mas nós aqui defendemos o bilinguismo como uma forma de se comunicar. Então, se eu sou capaz de falar ou escrever e me expressar no outro idioma, eu também sou bilíngue, tá? Mas ser bilíngue não é usar a língua alvo, segunda língua, como nativo. Então, às vezes alguém diz assim para mim, nossa, Raquel, você parece uma americana falando. Ai, soubesse para mim, como isso para mim me ofende. Eu não sou americana, eu sou brasileiríssima, né? Faz bastante tempo que eu nasci no Brasil, estou aqui e eu falo inglês. Eu falo inglês para me comunicar com qualquer gente do mundo inteiro, né? Então, nós recebemos afegãos aqui em Guarapuava, nós recebemos ucranianos aqui em Guarapuava. Se eles conseguem se comunicar em inglês, pronto, nós passamos a tarde inteira batendo papo, né? Então, mas eu sou brasileira, eu tenho o meu sotaque brasileiro incorporado na língua inglesa, né? Então, se já aconteceu aqui no colégio de pais chegarem e dizer, vocês ensinam inglês americano ou inglês britânico? A gente ensina inglês, tá? Então, isso é um ponto bem importante. Não se comportar como nativo, isso não é ser bilíngue, tá? Isso é fingir que é de outra nacionalidade, tá? Sim, nós vamos falar algumas coisas de cultura, claro. É muito legal aprender alguma coisa sobre a cultura irlandesa, sobre a cultura da Croácia, sobre a cultura da Nova Zelândia, né? Super interessante saber tudo isso através da língua inglesa, melhor ainda, né? Mas eu não preciso agir como eles para saber falar inglês, né? Então, ser bilíngue é conseguir entender quando o outro produz sua língua, né? Então, se eu vou conversar com um inglês e consigo entender a língua dele, e usando o inglês eu consigo fazê-lo entender sobre o que eu quero expressar, isso é ser bilíngue, né? Eu quero falar sobre o meu país, eu quero falar sobre a minha cultura, eu quero falar para você que só entende inglês, né? Eu tenho tido contato com um dos ucranianos que estão aqui em Guarapuava e a gente só está falando inglês, porque ela não entende português, eu não entendo ucraniano, mas em inglês a gente fica a tarde inteira conversando. E eu estou aprendendo sobre a cultura dela, sobre como que ela está vendo tudo isso que está acontecendo no país dela, e ela está aprendendo a viver aqui no meu país, tudo através da língua inglesa. Isso é ser bilíngue, né? É fazer entender na língua do outro, então eu me faço entender. É conhecer e entender a cultura e costumes do outro. Então é você poder interagir, você poder compartilhar todas as suas opiniões, todas as suas, tudo que você quiser se expressar na língua do outro para fazer ele se entender, né? E é saber respeitar o que não é da sua nacionalidade. Esse é um outro ponto que a gente quer trabalhar muito, que a gente trabalha muito com os alunos, né? Fazê-lo respeitar o outro porque ele fala diferente de você, né? Ele não consegue falar português, ok, mas ele tem o meu respeito igual. Só que eu consigo falar inglês. Ele pode não falar português, mas eu falo inglês, né? Uma das nacionalidades que tem o menor número de bilíngues, tá, são os norte-americanos. Por quê? Alguém tem ideia por quê? Eles não precisam. O mundo inteiro fala a língua deles. É a língua universal. Só que nós nos tornamos muito mais ricos, né, em conhecimento, em cultura, porque a gente consegue falar a língua do outro, né? E isso é uma coisa que a gente quer passar muito para as crianças, para os nossos alunos, né? Então, olha só, aproximadamente 43% da população mundial é bilíngue. Quando a gente fala aqui bilíngue, eu estou usando Garcia, estou usando Whitney, Dantas Whitney,
que dizem que ser bilíngue é ser capaz de se comunicar com o outro, tá? Não como Grosjean, que diz que basta você ler a língua do outro que você já é bilíngue, tá? O bilinguismo traz benefícios para a cognição, raciocínio lógico mais eficiente, melhora a memória de trabalho e prolongamento da vida cerebral. Não sei se vocês já ouviram falar que uma das atividades para prevenir o Alzheimer é aprender uma língua estrangeira, aprender um instrumento musical, né? Por quê? Porque você faz muito exercício com o cérebro quando você precisa falar uma língua estrangeira. As nossas crianças, lá na educação infantil, eles prestam muita atenção no que a gente está falando. Eu só falo inglês com eles, né? Às vezes as professoras falam um pouquinho de português, mas eu chego lá e só falo inglês, né? E eles ficam prestando atenção. Primeira vez não entendem, a segunda vez, a terceira, eles... você está falando isso, teacher? Yes, that's it. Yes, estou com fome, sim. Mas eu digo, yes, are you hungry? Are you hungry now? Is it time to eat? Então, claro, que se eu estou falando com os pequenininhos, eu vou modalizar meu vocabulário, eu vou modalizar meu discurso, eu vou buscar palavras cognatas, palavras que têm sons parecidos, eu vou facilitar a linguagem para eles. Exatamente como pai, mãe, vovó, tio, amigo, irmão faz com o bebê, né? A gente fala para o bebê, vem, vamos passear, pega na mãozinha e puxa. So in English I'm going to see, come here, come on, let's go with me. Você acha que ele não vai entender? Estou pegando na mãozinha e estou puxando, claro que ele entende. Com o passar do tempo, ele vai começar a falar também, let's go, let's go. Porque ele sabe que esse movimento de pegar na mão e andar é o let's go, vamos lá. Então, mas isso é com o passar do tempo, igualzinho no português. A diferença de adquirir uma língua estrangeira, uma segunda língua, uma língua adicional, esses termos todos são usados por vários estudiosos, é que a criança já começa a fazer associações, né? Então, a partir dos 3 anos de idade, ela já tem essa noção de que, cachorro na minha língua, dog na outra língua, horse na outra língua, cavalo na minha língua. Vamos numa língua, let's go na outra língua. Mas é só a partir lá dos 3 anos que ela começa a fazer isso. Antes dos 3, a gente conversa aqui com as crianças do Infantil 1, eles olham, né? Outro dia eu estava assistindo uma aula de uma das teachers e ela dizia eyes, nose, mouth. E um toquinho de gente de 1 aninho lá fez mouth. Que alegria maior isso, né, Fernanda? Pronto, ganhou o dia, ganhou a semana. 1 aninho, mouth. Ele só pôs a mãozinha assim. E daí ela falou ears, na hora ele pôs a mão no ouvidinho. Então ele já reconhece o vocabulário. E começou a produzir o mouth. Né? Vamos lá. A palavra boca em inglês é mouth. Mas ele falou mouth. Tá errado? Não tá. Ele está começando a produzir os sons, né, em inglês. Então, tudo isso vai fazendo com que que a criança vai desenvolvendo toda a plasticidade cerebral, né? Com relação à interculturalidade, o que acontece? A criança vai perceber que, peraí, existe um outro povo, existe gente lá em outros lugares que falam diferente de mim. E como é que eu vou me comunicar com eles? Só por gestos? Não, eu posso falar. Então eu tenho que aprender essa outra língua. Eu preciso me comunicar nessa outra língua. E aí, vamos abrindo essas portinhas para ele aprender outras línguas. E existem vários estudos sendo desenvolvidos, isso já tem lá na década de 90, que já se começou a falar sobre isso, que é o quanto mais cedo, melhor. Há controvérsias, tá? Há controvérsias, sim. Dentro da psicolinguística, nós sabemos que, já se sabe que alguns termos a gente aprende antes.
Outros termos a gente aprende depois. Se a gente pensar na palavra, a gente pensar em português, né? Coloquei ali o exemplo de quarto e porto. A palavra quarto, a criança aprende quando é bem pequenininho, porque ela tem o quarto dela. Tem o quarto da mamãe, tem o quarto do irmãozinho, né? Tem o quarto de visitas, tem quarto. Então, quando é bem pequenininho, já aprende essa palavra. Mas e a palavra porto? O que é isso, porto? A não ser uma criança que mora em Itajaí, em São Francisco, em Santos, essa criança pode aprender porto antes, né? Mas uma criança aqui em Guarapuava só vai aprender a palavra porto, sei lá, 7, 8 anos, tá? Então, quanto mais cedo melhor? Sim e não, né? A partir dos 12 anos, eu comecei a aprender inglês com 11 anos, né? Então foi ali que eu comecei, que fui para a escola de inglês, que eu achei muito legal falar inglês e comecei. Então eu tinha 11 anos. Sou fluente? Sou fluente. Consigo me comunicar? Consigo. Não me venha falar de engenharia, que daí a coisa complica. Não me venha falar de física quântica, piorou a situação, né? Mas vinha conversar comigo sobre educação, vinha conversar comigo sobre linguística, vinha conversar comigo sobre aquisição de língua estrangeira. Aí é tranquilo, né, que eu consigo falar isso. E todos nós somos assim, mesmo na língua materna, né? Você sabe se comunicar muito bem sobre aquele assunto que você entende, né? São assuntos do dia a dia, tá? Então, esse quanto mais cedo melhor, ele funciona muito bem se eu pensar assim, então meu filho que está lá na educação infantil, ele está aprendendo um vocabulário, pode ser que ele não esteja usando em casa, já vamos conversar sobre isso, mas ele já está aprendendo, ele já está adquirindo, né, o que a gente chama de input, já está entrando nessa língua, né? Mais cedo. Mas espera aí, meu filho começou a aprender inglês agora que ele entrou no Fundamental 2. Ok, isso não quer dizer que ele não vai aprender sim. Com um vocabulário diferente e o que aprendemos quando criança, adquirimos para a vida toda. O que aprendemos na adolescência pode não ficar para a vida toda. Por que não? Alguns vocabulários, algumas estruturas podem não ficar, que ele aprendeu lá na sala de aula, porque agora ele já tem a racionalização. Então, ele já começa a selecionar o que ele quer realmente saber e o que ele não quer. E quando é criança pequenininha, o que vem fica, né? E leva para a vida toda. Agora, o adolescente não, ele já começa a escolher o que ele quer aprender, o que ele quer que fique guardadinho aqui e o que ele quer deletar, né? E o repertório linguístico que adquirimos na infância terá período de vida maior. Então, tudo que os nossos pequenininhos estão aprendendo aqui na educação infantil vai longe. Aqui. Ok. Quem daqui fala inglês? Pais que falam inglês. Ótimo. Entende um pouco. Melhor ainda. Melhor ainda. Vamos lá, então. Então, o que eu vou fazer se eu não falo inglês? Eu entendo, mas eu não falo inglês. Como é que eu vou ajudar meu filho? Ele está indo lá para a Aliança, o Colégio Aliança tem um programa bilíngue. Agora eles têm material da International School, que vai começar o ano que vem, né? Todo material elaborado para brasileiros se tornarem bilíngues. Maravilhoso o programa. Mas eu não vou poder ajudar. Então registra aí. Posso ajudar? Sim. Como que eu vou ajudar? Primeiro, na interação. A gente aprende a partir da interação com o outro. Os nossos bebês, posso falar nosso, porque eu já sou mãe, já sou avó, né? Então já tive bastante criança em casa, tenho criança ainda em casa, né? É pela interação. Então tem dia que meu neto chega na minha casa, entra lá e diz assim, Grandma, today only English, ok? Ok, Gustavo? Only English. E eu vou falando inglês com ele, como se eu estivesse falando português. Metade ele não entende, mas ele me olha. A vovó é para eu pegar lá na geladeira mesmo? Yes, Gustavo, go there and take what you want. Então é para ir na geladeira mesmo? Yes, Gustavo, go. Vai, abre. Posso pegar o que eu quero? Yes, you can take whatever you want. Né? E ele pega. Então, será que ele não está entendendo? Tá sim. Tá? Mas espera aí, Raquel, eu não sei falar inglês, como é que eu vou fazer isso?
Então nós vamos fazer assim, vamos combinar agora com os teachers que estão aqui. Tudo que eles trabalharem em termos de vocabulário, eles vão mandar lá no clipe para vocês. E aí a gente vai começar a usar. Eu soube outro dia que a teacher Vanessa, não é Vanessa o nome dela, tá, gente? É Teacher Water. É a Teacher Water, essa daí. Porque ela trabalhou water na sala. Aonde que tem water na sua casa? Tem água em tudo que é lugar. E agora, né, Teacher Vanessa, nós vamos ter que batizar de novo Teacher Vanessa para ensinar para vocês que o nome dela é Vanessa, não é Teacher Water. Mas ficou, gente. A palavra water não vai mais sair da cabecinha deles, não. Né? Então, o que nós vamos combinar? Os teachers, principalmente Educação Infantil Fundamental 1, agora no clipe, vão colocar lá as palavrinhas-chave que foram trabalhadas na escola, aqui nas aulas, para que em casa, tá com sede? Tá bom, aqui tem water para você. Né? Pega a garrafa de water para a mamãe que está lá na geladeira. Tá? Então, nós podemos fazer uso dessas palavras. Né? Por quê? Porque em casa eu preciso dar esse reforço. Né? Porque senão o que acontece? Ele só vai aprender inglês quando estiver aqui na escola. Ou seja, na cabeça da criança, a escola é o lugar de falar inglês. Fora da escola não é. Para se tornar bilíngue, ele pode falar dentro e fora da escola. Em casa ele vai poder falar também. À medida que ele vai amadurecendo, que a criança vai amadurecendo, ela vai aprendendo a construir estruturas. E aí o nosso trabalho aqui agora vai ser: ensina o papai e a mamãe a falar inglês. O papai não veio para a aula, a mamãe não veio para a aula, não está aqui, não vão aprender. Sinto muito, a escola que eles estudaram não tinha programa bilíngue. Então agora é vocês que vão ter que ajudar. Então nós vamos começar a fazer esse trabalho com eles, para eles ensinarem vocês a falar inglês, tá? E vocês só vão fazer a tarefa direitinho. Okay? Comporte-se em casa e vamos usar o vocabulário. E são vocabulários simples, né? São pronúncias simples que vão ser mandadas. Tá? Então dessa forma você pode ajudar. Verificar termos trabalhados na escola e comuns e em casa usá-los. Então é coisa simples. Olha só, tem um dog ali na rua. It's a big dog. Né? Um big. É um cachorro big? Mas a gente já sabe como é que fala dog, né? Então dá para falar big dog. Tá? Vídeos. Optar pelas versões em inglês dos vídeos que as crianças costumam assistir. As teachers, principalmente da educação infantil, já estão fazendo sugestões, né, de vídeos, de joguinhos, de atividades que podem ser feitas em inglês. Lá no celular. Né? A gente sabe, as crianças hoje podem mexer no celular controlado, mas dá para a gente oferecer vídeos, filminhos, os desenhos, tudo isso tem em inglês também. Né? Então vamos passar para eles. Hoje ainda soube que um menininho do Infantil 3 estava brincando, derrubou não sei o que no chão e oh my God! Foi ensinado isso na escola. Aqui na sala, não, aqui na escola não teve esse conteúdo ainda, né? Ainda não. Mas depois a mãozinha na cabeça, oh my God! Né? Pode ser que ele não saiba, a gente não precisa saber a tradução do oh my God. Mas ele usou no contexto certo. Ou seja, derrubou uma coisa no chão, oh my God! Né? E depois a mãozinha na cabeça. Ou seja, ele sabe usar. Né? Ele entende o que ele está fazendo. Então, procurar esses vídeos, né? Ou então as músicas. Musiquinhas que eles aprendem aqui na escola, tem em inglês também, né? Os teachers também vão colocar as músicas que tem no material deles, vocês têm acesso, então dá para cantar aquelas músicas. Musiquinhas que tem nos desenhos, tudo isso, oferece isso para o teu filho, tá? A exposição à língua é importante. Tá, Raquel, mas ele não está falando. No problem, he's acquiring. Né? Ele está adquirindo, está entrando. Tem que entrar. Né? Então vai entrando todos aqueles sons, uma hora ele começa a produzir. Só que a gente tem que controlar a nossa ansiedade também, porque a gente já quer que eles falem rapidinho, né? Nem eu, às vezes, quero que o Gustavo fale. Ai, Gustavo, você podia falar em inglês isso. Não. Você, vovó, you, grandma, fala em inglês. E eu falo em português.
Okay, Gustavo, no problem this time, but you have to pay attention to me, okay? Ok. Tá? Então, dessa forma. Eu assisti uma palestra o ano passado com o Peter Krasner. Ele é diretor de uma escola bilíngue, né, em Campinas, e ele disse assim: The use and development of the second language is like the development of the first language. Então, o uso e o desenvolvimento, né, a apropriação, o desenvolvimento da segunda língua é igual ao desenvolvimento da primeira língua. São similares, a gente começa ouvindo, né? They must have lots of exposure to it. Então, as crianças precisam ter exposição à língua, como é o português, né? Mesmo antes dele nascer, o bebê já é exposto à língua portuguesa. Porque o bebê está lá na barriga, mas a família inteira está conversando com aquele bebê. A mãe até perde razão, né? A mãe não existe mais, só existe a barriga e o bebê. Né? Todo mundo chega e vai conversar com a barriga da mãe. A mãe, aí você, está tudo bem? Está passando bem? Então, mas e o bebê? Né? Então ele já está sendo exposto ao português. Então vamos fazer a mesma coisa com o inglês. Dá para deixar tocar música em inglês, dá para ver historinhas em inglês. Né? Before the second language student talks, they comprehend it. Então, antes de falar, ele compreende. And in order to verbalize it, they need to feel confident and secure. Então, primeiro ele ouve, aí ele entende, assimila e só então ele vai verbalizar. Mas para ele falar, para ele verbalizar, ele precisa se sentir seguro, confiante, né? Se aquele menininho do infantil 1 falasse mal e na hora, não, mouth, repeat, mouth, já não fala mais, né? Então pode ser que as crianças, estou falando do infantil 1, fundamental 1, comecem a falar, mas pronunciam errado, né? Pronunciam errado do nosso ponto de vista. Okay? Mas ele vai adquirindo lentamente a pronúncia correta das palavras. E depois, mais tarde, como esse ano a gente já começa no segundo semestre, segundo ano, terceiro já começa a escrever, né? Pode ser que vai escrever errado. Come on. Até em português a gente escreve errado às vezes, né? Mas a gente pode corrigir. Em inglês também vamos poder corrigir. Né? Então, exposição à língua inglesa, é isso que a gente precisa. A teacher no Fundamental 1, a teacher Franciele, por exemplo, está ensinando as partes da casa. Né? Será que eu poderia fazer umas plaquinhas e colocar em casa? Bed, bedroom, door. Né? Pessoal do Fundamental 1 que já está lendo as palavras em inglês e vão começar a escrever. Será que eu posso expô-los a esse vocabulário? Faça umas plaquinhas lá do chair. O que mais se tiver? Bathroom, kitchen. Né? É temporário. Eu faço uma plaquinha ali de papel mesmo, mas todo dia ele vai olhar aquilo. Né? Todo dia. Doll, os brinquedos, né, que eles têm, doll, ball. Então, a partir do segundo ano do Fundamental 1, já é possível fazer isso. Label, né? Coloca esses rótulos pela casa que ele vai ver e vai assimilando, vai adquirindo, internalizando esse vocabulário. Então, essa exposição, novamente, insisto na questão de expor as crianças à língua inglesa. Aqui a exposição é constante, né? Onde eles me encontram, nenhuma das crianças fala oi, tia. Primeiro que eu não sou tia, eu sou teacher. Segundo que eu não sei falar oi, só sei falar hello. Né? Nós temos, por exemplo, crianças especiais, né, no colégio, e eu tenho o costume eu sempre cumprimento. Hello, are you good today? Are you good? It's hot. Oh no, it's cold today. Né? E tem algumas crianças especiais que já chegam para mim. Hello? Yes, I'm good. And you? Are you good? Né? Então, já é uma forma de se comunicar comigo. Né? Só o dedinho levantado ali, eles já sabem que é o good. Né? Então, pessoal, thank you very much for your attention.
And if you have any question regarding this bilingual program at Aliança, you can ask me. Qualquer dúvida é só me perguntar. Eu já expus o que eu tinha que contar. Agora, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade.